Beleza, começou então. Isso. Mais uma vez, já que estamos gravando o nosso encontro, muito obrigada. Meu nome é Viviane Gaspar e eu iniciei esse projeto há cerca de 2 anos para trazer uma evidência prática, uma demonstração de um outro jeito de cuidar, servir e amar. Então, a palavra é sua, Júlia, você se apresenta, estamos aqui ávidos por te escutar. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Bom, gente, bom dia. Então, assim, eu e a Vivi, a gente se conheceu já faz um tempinho, né? Eu, quando me tornei familiar que cuida, eu comecei a pesquisar muito sobre como fazer melhor esse cuidar, iniciativas que também estavam relacionadas a isso. E não sei porque eu demorei um bom tempo até descobrir a Vivi na internet, mas enfim, um dia eu descobri a Vivi e mandei mensagem para ela e fui conhecê-la, que eu sou assim, né? Eu acho que a internet ela serve como uma ponte, a gente não pode ficar só no virtual. Embora atualmente esteja um pouco difícil a gente ficar no presencial por causa da pandemia, mas a gente espera poder retornar com esse movimento logo, né, Eduardo? Para poder fazer os encontros do GAFA, que é o grupo de apoio que eu ajudo o Eduardo a organizar para familiares de pessoas com demências. E, enfim, mas aí, voltando na minha trajetória, só para vocês entenderem um pouco, tem muita gente aí que já me conhece, mas como esse vídeo vai ficar no YouTube, no canal da Vivi, eu acho que é legal falar. Então, meu nome é Júlia Belo, eu cuido da minha mãe, que foi diagnosticada com Alzheimer em 2009, então já faz um bom tempo, né? Eu até perco as contas, mas já está lá para os 12 anos, mais ou menos, de diagnóstico, por aí. E, e aí eu confesso que no começo esse diagnóstico foi dado assim para minha mãe, diretamente, ela ainda estava muito bem, estava no início da doença, e eu custei um pouco a ser, vamos dizer assim, mais participativa neste tratamento, né? Porque no começo ela mesma estava gerenciando isso sozinha, e eu não conhecia nada sobre o tema, que eu acho que é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas que recebem esse diagnóstico na família. E aí, quando eu percebi que a minha mãe estava precisando de suporte mesmo, que eu vi que um dia o próprio médico foi ajudá-la a comprar medicação. Aí eu falei, peraí, não dá para ficar mais desse jeito que eu tô. Eu preciso agora começar a ajudá-la de uma forma mais próxima. E aí, tô nessa caminhada aí, né? Desse auxílio dentro desse tratamento, e é um aprendizado diário, porque realmente é uma doença muito complexa e que ela acontece de forma diferente para cada pessoa. Então, a gente aprende muito conversando com outras pessoas, mas a gente precisa ter uma observação muito aguçada sobre a realidade do dia a dia da doença e uma atuação assim bem próxima da equipe de saúde também para conseguir gerenciar esse tratamento da melhor forma. Vivi, acho que tá bom para introdução, tá? Oh, O que você quer que eu fale agora? então, uma coisa muito importante que você já nos trouxe é sobre a experiência de, bom, esse é o diagnóstico. Voltei. Esse é o diagnóstico, mas, por enquanto, é o que você acabou de dizer, a minha mãe dá conta, né? Então, eu vou ficando por aqui.
mas num determinado momento você se torna cuidadora. Esse é um ponto de partida, né? Quer dizer, qual que foi o preparo? Como é que a coisa acontece? E algo que, já complementando o que você também falou, é sobre essa observação. É muito importante, essa sua fala me lembrou o vídeo e a experiência do encontro com o doutor Peçanha. Ele também, como médico, foi cuidador familiar do pai. E ele aí ele falando, né, o doutor falando da experiência dele, do quanto essa observação é importante, porque acaba que a gente começa a ficar acostumado com uma rotina, com um determinado comportamento, e aí alguma coisa que sai diferente, se nós não estivermos atentos, isso passa batido. E na experiência dele, ele teve uma participação ativa numa situação em que o pai estava dando a fala, ele teve uma participação ativa num momento, num instante, em que ele estava passando pela sala e o pai estava infartando. Então, se ele não tivesse com essa observação atenta, ele não teria, né, tido a chance de ajudar e apoiar, enfim, reverter o quadro. Então, vamos lá, vai falando para a gente um pouco mais sobre essa trajetória. Como é que você foi entrando em contato com esse papel, com esse novo lugar de cuidadora, de filha, que também é cuidadora? Sim, ok, Vivi. Então, assim, na verdade, primeiro eu tive um processo de negação, não é? Assim, realmente eu fiquei meio revoltada da minha mãe estar naquela situação. Do tipo assim, cadê minha mãe? Eu não tenho mais a minha mãe. E isso foi muito difícil para mim. E aí eu patinei muito aí nesse começo de não entender o que estava acontecendo, o que eu precisava fazer, e aí isso mexe muito com o nosso psicológico, porque primeiro porque eu estava fazendo esse cuidado praticamente sozinha, né? E, e segundo porque eu não tinha conhecimento mesmo, assim, sobre como agir. Então, assim, foi muito importante eu ter conhecido nesse momento o grupo de apoio da Jude, que é o Harmonia de Viver, que atua aí há muitos anos, né? O grupo de apoio dela, muito bem sucedido, inclusive. E o Gafa é um filhote do grupo da Jude. Mas assim, mas naquele momento foi importante para mim, para eu entender um pouco mais da doença, mas ao mesmo tempo eu não estava preparada para participar de um grupo de apoio. Porque isso eu vejo que acontece, assim, quem está muito no começo da vivência da doença e quando você tem um familiar que ele está no início do Alzheimer, é muito difícil a gente entrar num grupo onde está acontecendo um compartilhamento de experiências de pessoas que estão muito lá na frente já do relato e do progresso da doença. E aí a gente fica muito mal, assim, de ouvir, porque quem chega na fase final do Alzheimer mesmo é muito triste, né? Realmente, assim, é uma coisa que abala a gente ouvir essas coisas todas, sendo que você ainda não consegue visualizar aquilo e nem aceitar, né? Então, eu acabei não permanecendo, assim, com essa frequência no grupo, preferi chamar a Jude para prestar uma assistência mais individualizada. Ela veio na minha casa, eu fui no espaço dela com as minhas irmãs, e aí a gente foi tendo esse contato mais próximo com ela, para que ela pudesse avaliar de verdade aquele momento que a gente estava e ajudar a gente a entender o que era melhor a se fazer, né? Então, assim, aí eu acho que isso foi importante ter essa ajuda
personalizada, né? E junto com pesquisas que eu comecei a fazer pela internet mesmo, né? Hoje em dia a gente tem já bastante material sobre o assunto e eu gosto muito de livros também, então comecei a pesquisar livros e comprar alguns livros e conversar com outros profissionais mesmo da área da saúde, porque a gente sabe que eu fui aprendendo isso, aliás, né? Que para que você cuide bem de uma pessoa que foi diagnosticada com Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, é um tratamento que ele é multidisciplinar, não é possível fazer esse tratamento bem feito com um profissional somente, e a gente vê isso acontecer muito entre os cuidadores lá no grupo, por exemplo, lá no GAFA, a gente vê que até por desconhecimento mesmo, as pessoas acabam ficando só no neurologista, geriatra e pronto, praticamente, né? E aí o tratamento acaba que se torna um tratamento só medicamentoso. A gente sabe que ele faz parte, né? Porque a gente precisa tratar de uma série de sintomas que vão aparecendo e que às vezes a gente está tratando não é exatamente o Alzheimer, mas aquele sintoma específico, que não é específico do Alzheimer, né? E, enfim, esse tratamento medicamentoso, a gente estava até conversando no grupo agora, ele é um tratamento que ele também precisa ser individualizado, a gente não pode generalizar, porque cada organismo é um organismo, então, às vezes, uma medicação dá certo para um, mas não dá certo para outro, e, enfim, então, a gente precisa ir praticando essa observação, buscando entender quem que é essa pessoa que foi diagnosticada com Alzheimer, que foi até a minha sugestão de tema para o nosso encontro, não é? Que, na verdade, a gente vai tratar a pessoa que foi diagnosticada pelo Alzheimer, não é o Alzheimer, que são coisas bem diferentes. E aí, esse tratamento não medicamentoso entra muito nesse aspecto, porque fazendo um levantamento de quem é essa pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que é importante para ela, o que não é, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, aí a gente vai conseguir montar uma rotina de tratamento que seja mais adequada para aquele contexto. Então, foi o que eu busquei fazer ao longo desse processo aí. Depois, é claro, de ter me cuidado, porque ninguém consegue cuidar bem de alguém se não se cuida, que é outro ponto que é muito importante. A Viviane sempre fala isso, eu sempre falo isso. Então, eu tive que começar a fazer terapia, tive que começar a me cuidar melhor, para que eu não surtasse, né, gente, nesse processo, porque não é nada fácil você dar suporte para essa pessoa que está passando por esse momento de transformação dessa doença que é crônica, né, e ela o percurso dela é muito longo e, enfim, então é muito complexo. Envolve muitos sentimentos no meio dessa história. Perfeito, Júlia. É importante trazer, né, assim, a sua fala, ela inicia já desse lugar. Você mencionou a negação, né? Cadê a minha mãe? E isso é muito importante de ser visto, de ser percebido pelas pessoas que estão envolvidas, ou seja, não só o cuidador familiar, que muitas das vezes esse cuidador ele se torna não por uma escolha, mas até mesmo por uma determinação do restante, né, do outro grupo, desse sistema familiar, né, ele assim,
diagnóstico é vivido por quem está ali no cotidiano como de luto mesmo, né? Aquela pessoa, aquela imagem, aquela experiência anterior é como se deixasse de existir naquele momento. Eu tenho uma paciente que ela fala muito isso comigo. Ela fala, depois de um diagnóstico, eu deixei de existir. E isso nos remete, né, nos convida a esse olhar atencioso, a esse posicionamento empático, a essa postura de compaixão, tanto pela pessoa, essa empatia e compaixão, tanto com quem recebe o diagnóstico, quanto com quem está próximo para cuidar. E aí, você falou desse movimento que você fez, que você foi buscando ajuda. O quão importante foi encontrar grupos, pessoas de referência com quem você poderia contar, mas você também trouxe um outro olhar importante, ou seja, cada cuidador familiar está num momento da jornada da experiência do cuidado. E isso precisa ser tratado de maneira muito, muito especial. Exatamente para não antecipar uma angústia que a gente não antecipe, né, angústias, preocupações e tensões, além das que já estão sendo experimentadas pelo familiar, mas também para que a gente possa olhar para esse momento desta pessoa, quem é esse ser humano que vai agora cuidar? Como é a relação estabelecida anteriormente entre esse filho, essa filha, com o pai, com a mãe? O que está por trás de tudo isso? Como que nós podemos apoiá-los, né, nessa escolha que é momento a momento? É para além do diagnóstico mesmo. Cada sinal, muito além do sintoma, cada sinal deve ser considerado. Então, como que nós vamos acolher esse cuidador? E é isso, a voz de quem cuida, que é o que você está trazendo para a gente, ela precisa ter um lugar, ela precisa ter um lugar de apoio, para ancorar essa experiência. Conta um pouquinho para a gente, Júlia, como que tem sido, né, na sua jornada, como que tem sido essa troca, ou seja, os apoios, né, que você tem hoje de diferentes fontes, como que eles te ajudam em cada etapa dessa experiência? Ok, Vivi. Um dos meus apoios está aí, a Geralda, inclusive. A Geralda está me dando apoio aqui em casa, com a minha mãe e com a casa atualmente, né? Ela veio para cá faz pouco tempo, tem 2 meses, mas eu já conhecia ela já tem mais de um ano, né, Geralda? Porque a gente começou nossa relação, assim, digamos, acho que foi em 2000 eu já estou até perdida com essa pandemia, gente. 2019, no curso que eu criei, que era para formar acompanhantes de idosos, para atividades de lazer e sociais, que foi uma iniciativa que eu construí aí, unindo várias expertises minhas ao longo da minha vida profissional, tentando amenizar o isolamento social que esse idoso passa, né? Principalmente com esse diagnóstico do Alzheimer. Então, esse projeto está um pouco parado por causa da pandemia, mas espero retomar ele quando as coisas melhorarem, porque o idoso hoje em dia não está podendo nem fazer essa interação social, né? Que é muito importante aí dentro desse contexto, né? Inclusive, assim, o papel da família é muito importante aí dentro disso, dentro dessa equipe multidisciplinar. Não é só a equipe médica, não, né? Então, assim, pessoas da família que são boas referências para essa pessoa que tem o Alzheimer são muito importantes fazerem parte da vida dessa pessoa.
Então, assim, eu, antes da pandemia, eu até estava buscando fazer encontros mensais para minha mãe encontrar com a família, para encontrar com as ex-cunhadas, que, aliás, são cunhadas para sempre, né? Porque meus pais são separados, mas elas se consideram como cunhadas até hoje. Então, minhas tias iam almoçar lá em casa uma vez por mês. Minha mãe gostava muito de ter esse contato, e era muito engraçado que ela dava os limites também, né? Ela gostava do contato, mas ao mesmo tempo, quando ela ficava cansada, ela falava, já deu. Tipo assim, vocês já podem ir embora. É muito interessante. Atualmente, porque minha mãe é uma pessoa muito social, né? Então, assim, isso para ela é muito importante ter esse contato com as pessoas. Então, o contato dela ficou bem restrito atualmente, mas a gente ainda tem agora o contato com a Geralda, né, que está aqui de segunda a sexta, de 8h30 às 4h30, mais ou menos, né? Sim. E que dá muito suporte nisso, assim, interage muito com ela, que é algo que é muito importante, assim, não é todo mundo que consegue fazer, a gente vai aprendendo com o tempo isso, porque eu vejo que, no geral, as pessoas acham que se uma pessoa tem uma dificuldade de compreensão, como no caso do Alzheimer, ela não consegue se comunicar, mas isso não é verdade. A gente percebe que ela consegue interagir, a gente consegue conversar com ela dentro das limitações que ela tem. E isso é muito importante para ela sentir que ela faz parte ainda da vida em sociedade, que ela não é uma pessoa que está à parte do sistema, né? E dessa vivência social, ela consegue interagir. É muito interessante, assim, como que ela responde, não é, Gi? Aos comentários que a gente faz, às conversas. Sim. Ela, apesar da dificuldade de falar, até as palavras, né? Ela consegue se comunicar, é uma coisa incrível. Às vezes é até difícil explicar como é que ela faz essa comunicação, né? Mas porque ela inventa palavras que a gente consegue entender. Eu até brinco que ela é igual Guimarães Rosa. Ela tem um próprio dicionário dela. Ela inventa as palavras e aí ela responde com as palavras dela. Mas aí a gente entende a entonação que ela dá naquela palavra. Ela aponta, ela faz gestos, ela dá gargalhadas, ela chora, ela joga coisa na gente às vezes. Enfim, ela demonstra, né, que ela está ali e que ela está entendendo, ou também ela demonstra que ela não está entendendo, mas ela faz parte daquela vida ali, ela não está desconectada, porque a gente vê muito isso acontecer, não é? Assim, às vezes as pessoas não fazem por mal, mas vão interagir com ela e, em vez de falar com ela, falam comigo, ou falam com qualquer outra pessoa que está do lado dela. Por exemplo, querem saber se ela está bem, se ela está dormindo bem, em vez de perguntar para a Miriam, perguntam para a Júlia, perguntam para a Geralda, enfim, né? Não perguntam diretamente para ela. E ela é capaz de responder muitas vezes. Sim. Quando a gente vê que ela tem dificuldade, a gente tenta responder da melhor forma, incluindo ela na resposta. Então, isso eu acho que é bem interessante. E aí, nesse aspecto, a gente até sai um pouco dessa equipe aí que a Vivi pediu para eu falar, mas é que eu acho que é importante a gente falar dessa interação da equipe com essa pessoa que tem o Alzheimer, né? Não é uma equipe que vai ali e só atende pontualmente, sem ter uma relação, sem ter uma interação. Eu vejo cada vez mais que, para você conseguir prestar esse atendimento, é necessário ter a relação e a comunicação. E isso acontece com a minha amiga Gabi Roube, que é a fisioterapeuta atualmente da mamãe, que vem aqui 2 vezes por semana e desenvolveu uma amizade mesmo com a minha mãe, e a minha mãe se sente feliz, animada, ela se sente incluída ali dentro daquele processo do atendimento de fisioterapia, da ginástica, que vira uma espécie de diversão mesmo, não é só o momento de fazer o exercício, porque o exercício em si, ele chega um momento
na doença, que eu percebo que ele não pode ser só o exercício, porque acontece muita rejeição quando você coloca dessa forma. Então, é preciso ter um aspecto mais lúdico, de brincadeira, de amizade, de atividades relacionadas com o dia a dia da pessoa, né? A dança, a movimentação, o cuidado com a casa, o cuidado com a pessoa mesma, enfim, uma série de questões aí que tem que estar relacionadas nesse atendimento para que ele seja bem sucedido, né? E aí, no meu caso, né, além da G que eu já citei, da Gabi também que eu citei, eu tenho também médicos, alguns médicos que acompanham, e atualmente a médica principal que acompanha, ela tem uma abordagem que é bem diferente do geral dos médicos, ela tem uma formação na antroposofia, na Ayurveda, além de ser clínica geral, né, e ter também uma formação junguiana, então ela realmente ela também se relaciona com a minha mãe quando ela vai fazer a consulta, né? Ela fala tudo na frente da minha mãe, nada é escondido dela, ela conversa com a minha mãe, ela conversa comigo também, claro, mas assim, ela tem uma relação de carinho, sabe, também com ela, e de respeito, e até de certa amizade também, e que também, de certa forma, se estende comigo também, né? Porque a gente troca muito informações a respeito do que está acontecendo ali, principalmente porque a medicação da minha mãe é toda praticamente manipulada. Então, assim, são medicações muito específicas voltadas para o equilíbrio do funcionamento daquele corpo, e não especificamente o Alzheimer, né? Então, assim, o que ali está precisando ser ajustado, e aí a gente vai fazendo esses ajustes com essas medicações, e às vezes é necessário trazer alguma medicação alopática para complementar, né? Assim, esse tratamento todo, como foi o caso há pouco tempo, da gente ter que mexer na medicação relacionada ao colesterol, né? Que não estava sendo tão efetiva assim, dentro do que minha mãe estava necessitando, porque a gente descobriu um problema cardíaco que a gente não tinha conhecimento, e aí a gente vai fazendo esses ajustes, né, junto com as atividades também, né, movimentação, otimizar essa movimentação dela no dia a dia, que ficou muito prejudicada na pandemia, porque ela caminhava muito, ela saía muito para a rua, e aí a gente ficou muito presa em casa, e é claro que isso trouxe muitas questões aí de dificuldades, acho que para todas as pessoas que estão nesse processo, né? Não está sendo fácil a gente ficar dentro de casa, de certa forma confinado, sem ter a liberdade que a gente tinha antes dessa pandemia. Então, é incrível como que o corpo vai mostrando para a gente que a gente precisa circular, né? Eu estou aqui pensando aqui da questão do psicossomático, né? Minha mãe começou a ter problema de circulação, então, assim, isso mostrou para a gente que ela precisava circular mais, ela precisava movimentar mais. Então, a gente fez essas mudanças aí dentro do possível, porque ela não usa máscara, ela se nega a usar a máscara, então a gente fica um pouco limitado dentro dessa circulação, mas a gente vai levando isso, né? De vez em quando a minha mãe faz algumas visitas ao geriatra também, mas é uma coisa mais pontual. Ela começou a ter esse acompanhamento com o cardiologista, que veio aqui em casa fazer uma consulta domiciliar, e eu gostei muito também, porque ele também tem essa abordagem assim, mais individualizada, mais criteriosa. Então, assim, a gente não conseguiu fazer todos os exames que ela precisava fazer agora para checar essa questão cardíaca, mas o próprio cardiologista falou: Júlia, vamos fazer o que é possível ser feito e com o mínimo de problemas para ela, não vamos fazer nada agressivo para resolver esse problema, porque para que a gente fazer alguma coisa agressiva que às vezes pode piorar o estado atual dela de saúde, que
que é muito bom dentro do quadro que ela se encontra, né? Ela é uma pessoa que é feliz, ela é uma pessoa que é muito carinhosa, muito amorosa, muito sentimental, mas é uma pessoa que você vê que ela não está, em geral, no sofrimento eterno, por causa daquela condição. Ela tem os momentos dela de tristeza, como eu sempre gosto de frisar, né, gente, que não precisa ser medicamentado, não sei se é assim a palavra que eu vou falar, mas, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas perderam o direito de ficarem tristes. E aí tudo já é motivo de antidepressivo. Então, assim, eu acho que é importante a minha mãe ter a possibilidade de vivenciar os sentimentos dela, de colocar isso para fora e não ser uma pessoa que não tem permissão para ter sentimento por causa das medicações. Bom, gente, aí eu tenho o apoio também do meu namorado aqui, que está sempre aqui comigo e é muito amoroso, muito carinhoso com a minha mãe, e é uma referência masculina, além do meu pai também, que também, embora seja separado da minha mãe, tem uma presença muito forte aqui, ele sempre aparece de alguma forma e participa mesmo das comemorações, do dia a dia, enfim. Então, eu acho que é importante ter essa referência masculina no universo que a gente acaba vendo que é praticamente feminino. A maioria dos cuidadores são mulheres, e eu acho assim, claro que a gente tem uma facilidade maior para essa questão do cuidar. A gente foi ensinada assim desde criança, né? A fazer isso bem, né? A sociedade, a nossa cultura, ela já relaciona essa questão do feminino com o cuidar. Mas a gente tem muitos homens que têm essa personalidade, não sei se seria isso que eu falaria, Vivi, tá certo, mas que tem já essa personalidade que tem essa facilidade com essa função do cuidar, com esse relacionamento mais amoroso, mais próximo, mais empático. E eu fico muito feliz quando eu vejo esses homens tendo a coragem de se colocarem como cuidadores, porque muitas vezes a própria sociedade e a família criticam esse homem por ser assim, talvez mais sensível, porque o homem não tem direito de ser sensível, de sentir, de se relacionar de forma mais intensa. E eu fico feliz que isso vá mudando aos poucos e que a gente tenha referências, como o Eduardo, por exemplo, que é uma referência, uma super referência aí também dentro desse universo, para que mais filhos tenham esse papel ativo aí dentro desse cuidar dos pais, porque eu vejo que eles acabam delegando isso muito para as esposas, para as irmãs, e acabam ficando na negação mesmo dessa doença dos pais, né? Enfim, eu não sei se eu esqueci de alguma pessoa dentro desse processo. A arte-terapia também era uma ferramenta que a gente usou muito tempo aqui. Esqueci da musicoterapia também. A arte-terapia é uma ferramenta muito interessante que possibilita a pessoa diagnosticada com Alzheimer colocar o seu sentimento para fora a partir de instrumentos artísticos e terapêuticos. Então, ela consegue se comunicar de uma forma melhor, da forma que ela consegue fazer, e, ao mesmo tempo, ela vai conseguindo passar por um processo de crescimento mesmo, dentro dessa aceitação também dessa doença, que para essa pessoa não é uma coisa fácil também. E atualmente a gente está com a arte-terapia suspensa, porque minha mãe começou a não aceitar a arte-terapeuta, e isso pode acontecer
Eu vejo que acontece em alguns momentos, da gente precisar trocar o profissional, porque pode acontecer da pessoa já não ter uma identificação com aquele profissional, e eu falo assim de experiência própria para não desistir. Não é que a pessoa não é capaz mais de passar por um processo de arte-terapia. A questão é, talvez precise ser outro profissional. Eu já tive essa questão com a fisioterapia, já tive também com a musicoterapia, e aí eu fiz uma troca de profissional e aí ficou tudo certo. Vivi, você quer falar alguma coisa? Ah, admite, estou vendo aqui. Desculpa, tem gente para admitir. Ai, a Vivi tinha caído, meu Deus. Ela não estava nem me ouvindo e eu estou aqui falando igual uma doida, gente. Ai, meu Deus. Mas agora eu admiti vocês. Ai, que pena. Enfim, aí eu estava na musicoterapia, né? Que é um processo, para mim, fundamental dentro desse tratamento multidisciplinar, porque é uma ferramenta que ela consegue trabalhar vários aspectos dessa pessoa que foi diagnosticada com Alzheimer. Ela trabalha os aspectos sociais, emocionais, a comunicação, a cognição, a parte física. Enfim, eu acho que é um instrumento completíssimo e, na minha opinião, todo mundo precisa usar música nesse tratamento. E, aliás, música para todo mundo, não é só para a pessoa que tem o Alzheimer, mas para o cuidador também, porque a música deixa a nossa vida mais leve. E é fundamental a gente ter leveza no nosso cotidiano para que a gente consiga vencer os desafios da melhor forma. Então, atualmente a gente está um pouco prejudicado com essa ferramenta, porque é um pouco complexo fazer uma aula de música à distância, mas também é complexo fazer uma aula de música presencial usando máscara, porque é muito importante a pessoa ter a possibilidade de visualizar a boca do professor, né? Ver a movimentação dessa boca na hora de falar, de cantar, a movimentação da língua, dos músculos da face. Então, aqui em casa, a gente tem conseguido fazer essas sessões à distância, com algumas dificuldades, mas a gente consegue, de certa forma, ser bem sucedido, né? Assim, eu até fico orgulhosa da minha mãe, dela estar nessa situação que ela está, e ela conseguir ter essas interações à distância. Ela consegue entender que não só o musicoterapeuta, mas as pessoas que ela conversa por videoconferência, ela consegue entender quem é aquela pessoa, o que aquela pessoa está falando, o que ela está querendo dizer, mostrar. Ela consegue interagir através da tecnologia. E eu acho isso maravilhoso, né? É assim, uma coisa incrível que ela consegue fazer, e até o professor dela comentou que ela é a única aluna dele acima de 60 que está fazendo aula online. E, enfim, tenho muito orgulho da minha mãe. Eu fico encantada e emocionada com a sua devoção, com a sua dedicação nesse cuidado. Você escolheu, Ju, ver com amor essa situação, que é uma situação desafiadora. A maior parte dos cuidadores familiares, eles pensam. Oi. A maior parte dos cuidadores permanecem presos, apegados a uma visão da doença em si, da dificuldade, então, não só doenças degenerativas, mas também as doenças mentais, né? Outros diagnósticos
que nos levam a acreditar erroneamente, equivocadamente, que o outro perde a sua capacidade humana por trás desse diagnóstico. E você não. Você, muito pelo contrário, você além de escolher ver com amor, você está se lembrando e ao trazer todo esse aparato quando você, Júlia, traz profissionais com uma visão e uma atuação holística, onde o cuidado é feito de maneira integrada, considerando esse ser humano numa visão integral. E aí você está convidando não só, né, os próprios profissionais que estão cuidando, como todos que estão assistindo, ou seja, demais familiares, amigos. Agora nós que estamos aqui aprendendo com você, você está nos convidando. Você está nos convidando a um outro jeito de cuidar, servir, amar. Quando você diz, a minha mãe comunica, ela comunica de um jeito diferente, mas ela comunica. E a comunicação, para todos nós, em todas as relações humanas, a comunicação é algo desafiador. É uma das, vamos dizer assim, dos aspectos mais difíceis, porque todo mundo quer falar e quer ser compreendido, mas ninguém se dispõe a escutar. Ninguém se dispõe a escutar e compreender o outro. Então, essa comunicação verbal, essa linguagem, né, ela acaba que condiciona, e nós todos, profissionais da saúde e cuidadores que somos, precisamos cada dia mais desenvolver a nossa sensibilidade. Isso é muito valioso. E é o diferencial na experiência do cuidado, tanto para quem cuida, quanto para quem recebe esse cuidado. O desenvolver das sensibilidades. Então, você, nesse encontro com demais profissionais, com a sua mãe, vocês desenvolveram, né, uma maneira diferente de sentir, de escutar, de E com isso, você reforçou muito isso na sua fala, ela se sente incluída e participante todo o tempo, ela é ativa nessa experiência. Não importa que ela não tenha mais algumas habilidades ou recursos que anteriormente tinha, porque agora ela tem outras. E você soube ver isso e soube escolher, trazer para perto profissionais e parceiros que também praticam desta forma. Isso é essencial, isso é fundamental. Então, mais uma vez eu reforço, é lindo de ver. Gratidão imensa por sua gratidão imensa por sua escolha, por sua relação. Você está tornando visível, né? Mostrando que é possível. E que bom que nós temos cada vez mais profissionais engajados, abertos, com uma visão holográfica da coisa, né? Que quando você fala de uma medicação que ela é preparada especialmente para o corpo da sua mãe, que é muito diferente do corpo do outro, a estrutura é igual, todos nós nascemos com uma mesma capacidade instalada. Enquanto estrutura, como capacidade instalada, que é a mesma. Mas a história de vida, a relação desse ser humano com esse corpo é única. E quando a gente aprende a ver isso, a gente com certeza está entregando o amor da melhor maneira, o cuidado da melhor maneira. Você como filha, os demais profissionais. Então, isso tudo é um exemplo, de fato, para que mais e mais pessoas possam se inspirar na sua demonstração.
quero deixar à vontade para complementar alguma coisa que você não tenha falado e também sugerir abrir aqui a participação de quem está conosco, dos demais aí participantes no encontro. Quem quiser fazer perguntas ou fazer um comentário, também fiquem muito à vontade. Obrigada, Vivi. É uma superação mesmo esse meu processo. E eu cresci muito como pessoa. E eu acho que momentos de dificuldade fazem isso com a gente, né? Fazem a gente ver a vida de outra forma e fazem a gente sair da zona de conforto e fazem a gente realmente mudar a nossa vida muitas vezes, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, Mas isso sabe, mexeu até com a minha parte profissional, que eu estou em transição, né? Estou voltando para a área da saúde, porque a minha intenção é justamente poder compartilhar o máximo possível o meu aprendizado para que outras famílias se beneficiem dessas experiências e para que as pessoas que são diagnosticadas com Alzheimer não sejam trancadas, mandadas para lugares onde elas perdem totalmente o contato com o mundo externo e vivem a par da sociedade, né? A parte da sociedade. Então, assim, eu gostaria mesmo, assim, porque como a gente ouve relatos de pessoas da área da saúde que as ILPIs, né, as casas de repouso, estão lotadas de pessoas com Alzheimer. Pessoas com Alzheimer usando medicamentos muito fortes, fortíssimos, para que elas deem o mínimo de trabalho possível. Então, assim, eu acho essa realidade muito triste e eu acho que a gente tem cada dia mais diagnósticos de pessoas com Alzheimer. Então, será que a gente vai fazer isso com todas essas pessoas que estão sendo diagnosticadas com Alzheimer? Será que a gente vai ter espaço suficiente para guardar essas pessoas bem guardadinha aí, para ninguém ter contato com elas, ninguém ter que lidar com essa situação? O que nós vamos fazer nesse futuro aí, dessas pessoas todas diagnosticadas com Alzheimer? Então, eu acho que a gente precisa aprender a lidar de forma mais humanizada e diferente do que está sendo feito no geral. É um processo muito complexo, porque tem a ver também com um processo interno de cada familiar, de lidar com essa situação, de enfrentar essa doença de frente e não simplesmente fugir dessa situação. E, enfim, mas é um movimento que a gente precisa começar a fazer de algum lugar. Então, que bom que eu vejo que tem pessoas que estão nesse movimento. Assim, eu não sou contra a gente LPI, mas eu acho que não pode ser a única solução, né? Eu acho que existem famílias que realmente não têm condição de manter aquela pessoa na residência, às vezes chega numa fase da doença que fica realmente difícil manter, por exemplo, uma espécie de UTI em casa, quando a pessoa já está na fase final da doença, é muito complexo. Mas, assim, volto a dizer, não deve ser uma coisa, uma opção única, né? Uma opção que é mais fácil. A gente tem que parar e se colocar no lugar dessa pessoa que teve esse diagnóstico e acolher essa pessoa e essa doença. Obrigada, gente. É isso. E uma tão valiosa que você disse, Júlia, é assim, ó. Na verdade, situações como essa que vocês, né, experimentam na atividade do cuidado familiar, é que você aprende a reconhecer forças que até então você não sabia que tinha, porque elas estão disponíveis. Nesse movimento de autoconhecimento, é transformador mesmo, porque você passa a assumir e realizar
Posso falar? Você passa a assumir e realizar coisas que não era visto, né? Não era percebido antes. E o mais interessante ainda é você falar que é complexo, mas você fala isso com leveza. Esse é o grande presente disponível em tudo isso. Porque a vida realmente traz situações desafiadoras que nos tiram muitas vezes do equilíbrio, mas você aprendeu e além de aprender, você está ensinando que pode ser leve, não precisa o tempo todo pesado, sacrificante, né? Tenso. Isso é muito lindo de ver. Obrigada mesmo. Vivi, acho que a Isabel está Posso querendo falar? falar. Isso, fica à vontade. Pode falar, Isabel. Viviane, eu te dou os parabéns de convidar a Júlia, porque é uma pessoa muito especial. Sabe? Eu sou fã de carteirinha dela. Conheci no Lab 60 e eu tenho assim uma admiração e um respeito, porque eu tenho uma história também que eu tive a oportunidade de conviver com a minha tia, que teve Alzheimer e faleceu em 2014. Ela é uma pessoa até que teve uma caminhada com o idoso saudável lá em Sete Lagoas, Dona Dochinha. Vocês podem procurar, que tem uma história dela na internet. E a minha tia me ensinou muito, porque eu convivi com ela, fiquei um tempo com ela no final da doença, e era uma pessoa também que não aceitava ILPI, e ela começou um programa com os idosos, e, a partir daí, por uma situação da história, né, de cada um, ela acabou tendo Alzheimer, mas era um Alzheimer diferente. Ela era focolarina, fazia terapia do riso, frequentava o programa da instituição que ela criou, que é a Associação da Dochinha, Grupo de Convivência, e ela me ensinou muito. E quando eu encontrei com a Júlia, eu vi na Júlia assim, uma felicidade de ter essa criatura tão especial, assim, cuidando da mãe dela com toda essa juventude, com todo esse amor. Isso é rico demais. Amo essa pessoa. Tá? Parabéns, Viviane, pela escolha e pela oportunidade. A gente enriquece muito com a caminhada da Júlia. Obrigada, Isabel. Obrigada, Isabel. Obrigada pelo carinho, por sua presença e pelo feedback, que a gente pode, então, né, fazer mais encontros, falar mais sobre isso, trazer exemplos tão ricos e tão valiosos como o da Júlia. Eu gostaria de falar uma palavrinha, posso? Vocês estão me ouvindo? Oi? Pode falar, Gê. Então, eu realmente sou suspeita, né? Porque, pessoal, primeiramente, bom dia para todos, né? Eu conheci a Júlia realmente num curso de cuidadora com cuidados especializados e, né, fiz um processo de mudança de profissão diária na minha vida. E nós nos identificamos muito, né? Porque eu tinha aquela vontade de aprender, de aprender a forma como ela faz, a forma que é diferente de clínicas e de outros familiares que têm pacientes com o diagnóstico de Alzheimer, né, tratando de forma mais de medicamento, com muitos medicamentos, sem entender essa capacidade aí e perceber que a dona Miriam, ela tem essa questão toda, mas ela consegue se comunicar dentro das condições. E, assim, gente, o que eu posso falar é o seguinte: a cada dia que passa, eu aprendo muito com a Miriam, com a Júlia, e muito com a dona Miriam.
E o reflexo disso que eu vejo, eu também cuido da minha mãe, eu tenho um acompanhamento muito com a minha mãe, com meu pai, mas o reflexo que eu vejo disso é como que é possível realmente não é arrumar alternativas assim para tratar o Alzheimer, e sim compreender a situação do paciente, da pessoa com Alzheimer. Então, eu sou suspeita de falar da Júlia, porque admiro muito, acho ela muito assim, motivada, empenhada. Eu acompanho o dia a dia dela lá, quase que é difícil da gente até conversar às vezes, porque ela não para. E é tão bacana quando você vê que esses cuidados, da forma que eu estou aprendendo muito com ela, né? Como que muda, que reage, que é tão diferente. Você sente prazer, você se sente feliz em estar podendo participar disso. Então, eu realmente sou suspeita, gosto muito dela, e a cada dia estou aprendendo a conhecer mais e admirar muito essa forma como ela enxerga, como ela vem se empenhando, como ela vai melhorando, aprimorando, e eu vejo isso no retorno assim, da mãe, sabe? Dentro de casa eu posso ver aquilo que ela estuda, aquilo que ela empenha, aquilo que ela procura melhorar, e vejo assim, nitidamente o resultado, né, através da dona Miriam. Bom, é só isso que eu queria dar uma palavrinha, porque eu fico um pouco sem graças, um pouco tímida às vezes, e é só a Júlia mesmo para conseguir, né, me fazer participar um pouco assim e falar, mas falar com vocês do fundo do coração. A gente que tem pai, mãe, amigos que estão nessa fase, né, nessa situação de um Alzheimer ou uma demência. Eu já trabalhei com vários pacientes nesse quadro e eu vejo a diferença, assim, totalmente positiva da forma que eu estou presenciando, participando e auxiliando. Muito orgulhosa e muito feliz. Obrigada, viu, Júlia? Aprendo muito com você e com a dona Miriam todos os dias. É só isso. Nós é que agradecemos, Gê. Vocês são muito lindas. Nada Obrigada disso. por todas as palavras, gente. Eu fico até emocionada. É muito legal. Obrigada, Geralda. Que lindo o seu depoimento. Obrigada pelo seu exemplo, pelo seu servir. Assistir tudo isso, né, nos torna Oi, tá mudo? Ficou mudo, eu não estou ouvindo. Oi. Oi, voltou. Te agradecer, porque quando você compartilha isso, você nos permite fazer parte também. Então, muito obrigada pelo seu servir, pelo seu cuidado aí junto da Júlia, junto da Miriam. Sim. Obrigada pela partilha aqui, que o que eu desejo é isso, muita luz e muita força para seguir na missão, viu? Sim, obrigada a você, Viviane. Júlia, querida, vamos encerrar o nosso encontro. Te agradeço mais uma vez. Deixo um abraço carinhoso a cada um que estão conosco participando. Obrigada por escolherem se conectar nessa manhã e permanecerem até aqui com toda essa dificuldade de conexão. Mas, enfim, no final dá tudo certo. O que vale é a entrega amorosa e generosa que você fez, Júlia. Muito rica. Que você continue inspirando e ensinando com o seu exemplo. Gratidão imensa. Muito obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui. E que bom que a gente está gravando e mais pessoas vão poder ouvir a nossa conversa. E eu espero que a gente consiga fazer outras conversas também, né, Vivi? Com certeza. E é isso, assim, bora para a luta que eu tenho que ir lá ajudar a Mirinha. Foi muito bom ter esse contato com vocês, viu? Beijo. Obrigada, Vânia. Beijo. Obrigada. Tchau, Eduardo. Tchau, Júlia. Tchau, pessoal. Tchau. Tá aí no cantinho também. Não sei se ele está ouvindo. Tchau, paizinho.
Tchau. Tchau. Eduardo, obrigada. Vou parar a Eduardo, gravação. Ô, Júlia, Viviane, obrigado a você pela oportunidade, o espaço aí cedido para a Júlia, que realmente acho que a importância de se falar sobre a doença é muito grande. E essa troca de experiências é uma coisa muito rica, que é uma função, né, um objetivo de grupos de apoio, né? Mas Exato. obrigado, Júlia, pela sua partilha, né, mais uma vez. Eu conheço sua história, acompanho sua história, mas é muito bom ouvir. É muito bom, porque sempre a gente está em evolução, a gente está, e você também, então é importante atualizar essas questões que vão se apresentando para a gente. Não é isso? Obrigado, Júlia. Obrigado, Viviane, mais uma vez. Um bom dia para todos. Bom dia. Obrigada, Eduardo. Bom dia. Abraço. Gente, eu vou encerrar, então, o vídeo aqui, tá bom, Vivi? Ok. Isso. Beleza, gente.